Paixão inocente. O casamento dos sonhos. Era uma noite estrelada na metrópole. E Arthur, um milionário de olhar cativante e sorriso charmoso, estava em um evento luxuoso. O tapete vermelho brilhava sob os holofotes, e os convidados pareciam se derreter em vapores de riqueza e poder, como se a própria cidade dançasse em torno deles. Arthur era o centro das atenções. Ele tinha tudo: um império vasto, uma reputação impecável e mulheres deslumbrantes aos seus pés. Mas havia algo faltando, algo que ele não podia identificar. A energia elétrica da noite sugava sua alma. Do outro lado da cidade, em um bairro humilde, Maria lutava contra a maré da vida. Com um coração enorme e um sorriso sincero, ela trabalhava longas horas em uma pequena cafeteria, onde sonhos eram calorosamente servidos em forma de chá e bolo. Mesmo com a vida dura, Maria se agarrava às suas esperanças, sonhando em ajudar sua família a prosperar. Sua doçura era um farol em meio à escuridão, mas as dificuldades parecia. Ele não resistiu e entrou na cafeteria. Foi ali que seus olhos encontraram os de Maria, e o mundo ao redor parou. Ela estava tão concentrada em fazer seus pedidos que não percebeu a presença dele. A leveza de sua risada e a forma como tratava os clientes com um carinho genuíno tocaram Arthur de uma maneira que ele nunca havia sentido. Uma conexão foi formada. Nos dias que se seguiram, aos poucos, Arthur e Maria se encontraram mais. Eles faziam longas caminhadas pelas ruas iluminadas e conversavam sobre seus desejos, medos e alegrias. Arthur se deixava levar pela simplicidade de Maria, enquanto ela se encantava com o mundo do qual ele fazia parte. Mas a sombra do passado de Arthur pairava sobre eles, um pacto feito por seu avô com um conglomerado de mídia, criando pressões infinitas para um casamento arranjado. A vida de Arthur era uma prisão dourada, onde seu coração não tinha lugar. Enquanto o amor florescia, as expectativas sociais começaram a se intensificar. Fotos dele. Quando o contrato de casamento finalmente veio à tona, tudo desmoronou. Os olhos de Maria brilhavam com amor e lealdade, mas o medo a consumia. E então, um mistério ainda maior surgiu. Maria tinha um segredo, um passado escondido que poderia mudar tudo. Arthur ficou paralisado, dividido entre seguir o coração que o guiava até ela e as tradições que o prendiam. E agora? O que fazer com tantas peças confusas? As perguntas pairavam no ar. O amor era suficiente para romper barreiras construídas por gerações? Ambos estariam dispostos a lutar pelo que sentiam, custasse o que custasse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur ficou paralisado, o coração aos pulos. A revelação sobre o passado de Maria estava lhe consumindo. Ele olhou nos olhos dela, buscando entender o que o segredo poderia ser. Mas antes que ela pudesse falar, um estrondo ecoou pelas ruas. Um carro preto,
veloz e descontrolado, atravessou a esquina, derrapou e bateu na fachada da cafeteria. Vidros se estilhaçaram enquanto a poeira subia, envolvendo tudo em um manto de desespero. Maria gritou, e o som da sua voz cortou o ar. Arthur virou-se instintivamente, puxando-a para trás, segurando-a com força. Ele não conseguia acreditar no que via. O caos se espalhou como um incêndio e os gritos de pessoas preenchiam o espaço. A cafeteria estava cheia, clientes assustados tentavam encontrar abrigo. O pânico tomou conta. Arthur olhou para Maria, seus olhos cheios de medo e confusão. Está tudo bem, fica comigo, ele tentou acalmá-la. Ela apenas assentiu, mas o olhar em seu rosto dizia outra coisa. Aquele incidente parecia mais do que um simples acidente. E então, como se a situação já não fosse caótica o suficiente, um homem grande e encapuzado apareceu entre a multidão. Ele estava se movendo rapidamente, seu olhar fixo em Maria. Algo dizia a Arthur que aquele homem não era ali por acaso. E foi quando tudo desmoronou. O homem apontou para Maria, sua voz grave cortando o tumulto. Você não deveria estar aqui. Sabe o que vai acontecer se você não voltar? Sua família pode pagar caro por isso. Arthur ficou em choque. Maria tremeu e os olhos dela se alargaram. Os segredos dela, agora mais pesados do que nunca, pareciam vir à tona. O homem estava se aproximando e algo em sua postura fez o estômago de Arthur revirar. As palavras dele eram como um eco de um passado que nem mesmo ele conhecia. Quem é você? Arthur gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Mas sua voz mal poderia ser ouvida em meio ao pânico. O que você sabe sobre o passado dela? O que ela esconde de você? Disse o homem, agora a poucos passos de distância, a ameaça em seu olhar tornando-se mais clara. Maria estava pálida e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Arthur sentiu uma dor no peito. As promessas que ele fez a si mesmo sobre como lutaria por ela estavam prestes a se desmoronar. Ele olhou para a multidão. Os rostos estavam a observar. As câmeras dos repórteres já registravam a cena. As expectativas, a vida que ele pensava que teria. Tudo poderia ruir ali. Maria, o que está acontecendo? Me conta, por favor. Ele segurou seu rosto, desesperado. Mas antes que ela pudesse responder, o homem encapuzado avançou. Ele puxou algo do bolso, uma foto antiga amassada, e atirou-a aos pés de Arthur. A verdade vai vir à tona. Você pode tentar escapar, mas não há como fugir do que está por vir. Arthur se abaixou, pegou a foto. O coração disparou. Era uma imagem envelhecida de Maria, mas ao lado dela estava alguém que ele conhecia. Uma figura do seu passado, uma sombra que muitos tentavam apagar. Seu avô, lado a lado com a mãe de Maria. Algo começou a fazer sentido. Um fio se conectando a outro, revelando uma teia que poderia prender não só Maria, mas a sua própria liberdade. As vozes ao redor se intensificaram. O choque da revelação cortou o ar. O que estava ali, parado em silêncio, aguardando para ser revelado. O que essa imagem significava para Arthur e Maria? Ele olhou para ela, agora mais confusa do que nunca. Ah, não! Sussurrou Maria, a mesma fraqueza se instalando em seu olhar. Não pode ser. O futuro deles ruiu. E com isso, novas perguntas surgiram. O amor poderia realmente sobreviver a tantas mentiras? O que o homem encapuzado sabia e como ele estava ligado à história deles? O caos tomava conta e a verdade estava mais perto do que eles imaginavam. Arthur se abaixou, lábios secos e coração martelando no peito.
A foto amarelada parecia brilhar em suas mãos. O rosto de Maria estava pálido, e os olhos dela se tornaram duas janelas para um abismo de medo. "O que é isso?" sussurrou. Sem realmente querer saber, a multidão ao redor estava em estado de choque, e os flashes das câmeras piscavam como se fossem estrelas em uma noite sem fim. O homem encapuzado se aproximou ainda mais, seu olhar cortante como uma faca. "A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, Arthur. Você vai entender isso em breve." Maria estremeceu. As lágrimas escorriam enquanto ela tentava se afastar. Arthur sentiu a necessidade de protegê-la. Nas suas próprias pernas pareciam pesar. Ele se levantou, a foto ainda em mãos, e encarou o homem. "Que história é essa? O que você sabe sobre nós?" Antes que o homem pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão. Uma explosão! O chão sob eles tremeu, como se o mundo estivesse desmoronando. O vidro da cafeteria estilhaçou-se ainda mais, e todos na sala caíram ao chão, buscando abrigo. Arthur puxou Maria para perto, seus corpos colidindo contra a parede. "Fiquem baixos!" alguém gritou. A confusão aumentou, e o caos se espalhou como fogo em palha seca. Arthur olhou para a porta de saída. Ele precisava sair dali. Precisava proteger Maria. Mas o homem encapuzado não parecia pretender deixar isso acontecer. "Você não vai escapar!" O homem gritou, mas sua voz foi abafada pela griparia. Arthur sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Por que tudo isso parecia tão sombriamente orquestrado? Quando ele se virou novamente, viu Maria paralisada, o olhar fixo na foto no chão. Era como se ela visse algo além das imagens. "Maria!" ele gritou, mas sua voz mal chegou até ela. Ela finalmente se agachou, pegou a foto e seus olhos se arregalaram. "Isso não pode ser! Não pode ser verdade!" Suas mãos tremiam. O homem avançou, mas então um segundo estrondo cortou o ar. Uma porta se abriu com violência e um grupo de homens entrou, todos vestidos uniformes. "Polícia! Todos para o chão!" Um deles gritou. O desespero tomou conta da cena. O encapuzado hesitou, sua expressão se transformando em pânico. Sem pensar, ele fez um movimento abrupto, jogando algo para o lado, uma bolsa que se abriu, revelando uma quantidade absurda de dinheiro e documentos. O barulho de sirene se aproximava cada vez mais e a confusão aumentava. Arthur assistiu, atordoado, enquanto o homem desaparecia no meio da multidão. A calamidade se desenrolava à sua frente, o caos reinando. O medo no rosto de Maria se transformou em algo diferente. Determinação. "Arthur, você precisa saber a verdade. Está mais próxima do que nunca." Ele não conseguia processar. "O que você quer dizer? Que verdade?" Mas Maria olhou para ele, a luz na sala piscando e o som das sirenes misturando-se ao caos. "Tudo o que você pensa que sabe é uma mentira. Você não sabe quem realmente sou." As palavras dela ecoaram e o chão sob Arthur pareceu se abrir. A imagem de Maria ao lado de seu avô pulsava em sua mente. O que exatamente ela estava escondendo? Sua vida inteira poderia estar baseada em fundamentos falsos. O homem na esquina, a bolsa, tudo se entrelaçava num labirinto sem saída. E então, antes que pudesse formular outra pergunta, houve um grito. E Arthur se virou a tempo de ver um outro homem emergindo da multidão, com uma arma apontada para eles. "O que está acontecendo aqui?" gritou o homem, e a verdade ainda pairava com a mesma aura de mistério. O que era real e o que era uma ilusão? O amor que sentiam
poderia sobreviver a isso? Arthur sentiu aperto no peito e percebeu que a partir daquele momento tudo mudara. A tensão estava no ar, e o futuro deles, que parecia tão próximo, agora se tornava um abismo de incertezas. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Arthur se virou rapidamente, seu coração pulsando como um tambor acelerado. O homem com a arma à frente parecia uma sombra cruel, um pesadelo na realidade. O que está acontecendo aqui? O intruso gritou, a voz grave transformando o caos em um silêncio muito breve. A adrenalina subiu. Maria tremia ao seu lado. Arthur, não! A gente precisa sair! Ela puxou-o pela mão, mas ele hesitou. O olhar afiado do homem o prendia no lugar. A multidão ao redor estava em choque. Pessoas cobriam a cabeça. Algumas se arrastavam pelo chão. O pânico virou um manto espesso que ninguém conseguia ignorar. Ainda segurando a foto, Arthur olhou para Maria. O que está acontecendo? O que você sabe sobre ele? A imagem de Maria ao lado do seu avô piscava na sua mente. Havia muito mais ali do que apenas uma ligação familiar. Havia um segredo que poderia destruir tudo. Ele é parte de um passado que eu tentava deixar para trás. Maria sussurrou, uma lágrima escorrendo em seu rosto. Mas Arthur estava mais preocupado com o homem que agora avançava. Deixe ele em paz! Arthur gritou, movendo-se para se posicionar à frente de Maria. O homem encapuzado gargalhou, como se a situação fosse uma piada de mau gosto. Você não tem a menor ideia do que está fazendo, garoto. Essa não é uma história que você pode salvar com bravura. De repente, uma mão firme agarrou o braço do homem. Um dos policiais que haviam invadido a cena, com um olhar decidido, o afastou de Maria e Arthur. Desista, amigo. A festa acabou. Foi então que a reviravolta aconteceu. O homem encapuzado informou a todos em torno dele. Por que você não é honesto com ele, Maria? Conta a verdade. Sua voz ressoou escandalosamente. Os olhos de todos se voltaram para ela, e a atmosfera estava elétrica com a expectativa da revelação. Maria olhou para Arthur, e o medo em seu olhar era palpável. Arthur, eu sou na verdade... Mas antes que ela pudesse terminar a frase, o carro da polícia derrapou na calçada, interrompendo a tensão com um grito ensurdecedor e uma nova explosão de caos. E então, como se tudo seguisse um roteiro sombrio, um segundo homem, armado, surgiu na cena. Ele parecia uma cópia do primeiro, mas havia algo diferente em seu olhar. Um brilho de fúria incontrolável. Peguem ela! Não deixem escapar! Ele berrou, apontando para Maria. O ar se encheu de gritos e tiros. Arthur se virou, buscando uma saída, enquanto a sala se tornava uma bagunça de pânico e desespero. Maria, venha comigo! Arthur gritou, mas enquanto ele tentava puxá-la, algo a paralisava no lugar. O homem encapuzado fez um movimento para se aproximar e, com um gesto rápido, retirou a capuz, revelando um rosto que Arthur jamais esperava ver. Era Joaquim, seu irmão que ele acreditava ter morrido há anos. Joaquim, como? Arthur mal conseguiu perguntar, sua mente em frangalhos. Por que você está fazendo isso? Maria olhou rapidamente entre os dois irmãos. Você é irmão dele e eu sou sua prima. O mundo pareceu girar ao seu redor. O nó na garganta de Arthur apertou ainda mais. As peças do quebra-cabeça mudaram totalmente. Ele não sabia se sentia atraído ou aliviado. Você não tem noção do que está em jogo, Arthur. Joaquim gritou. Você tem que entender que isso não é só sobre você e ela. Há muito mais em jogo. E nesse momento, enquanto os gritos e a confusão aumentavam ao redor, Arthur percebeu
que tudo estava prestes a desmoronar. O futuro que ele pensava que tinha se evaporou, deixando apenas sombras de segredos e alegações. O amor que havia encontrado em meio à turbulência poderia ser apenas uma ilusão. Maria! Arthur gritou, a urgência em sua voz, ecoando sobre a batalha em torno deles. Me diga a verdade. O que mais você sabe? Os olhos dela, brilhantes de lágrimas, refletiram um caótico mar de emoções. Mas antes que ela pudesse responder, o mundo ao redor explodiu em uma nova onda de brigas, gritos e terror. E naquele momento, enquanto a conexão entre eles parecia estar em risco, a única certeza que ficou foi que nada mais seria como antes. O caos reinava supremo e a verdade, agora mais distante do que nunca, parecia coberta por uma nuvem negra de perguntas não respondidas. O Arthur estava paralisado. A revelação de Maria sobre a conexão deles com Joaquim fez sua cabeça girar. Ele precisava entender, mas o caos ao redor não lhe dava trégua. O que você quer dizer com prima? Ele conseguiu balbuciar, a mente se esforçando para encaixar as peças. Maria parecia em choque, os olhos cheios de lágrimas e confusão. Arthur, eu não sabia. Estava fugindo do passado, da nossa família, ela disse, a voz tremendo. Fugindo de quê? De quem você está com medo? O tom de Arthur era urgência pura, enquanto o mundo desmoronava ao redor. O atacado homem, agora revelado como Joaquim, espalhou olhares de desprezo e medo. O homem encapuzado, que parecia ser uma sombra ameaçadora, não era exatamente quem ele pensava que era. Vocês não entendem. Joaquim gritou, os punhos cerrados. A verdade sobre a família de vocês não é o que parece. E Maria, você me traiu ao fugir. Um frio percorria o estômago de Arthur. Traição? A angústia era palpável. O que está acontecendo? Por que tudo isso? Ele mal podia pensar. O pânico da multidão ao redor aumentava com os gritos das sirenes, se aproximando. Mas então, o caos deu lugar ao silêncio repentino. Uma figura emergiu entre a multidão. Um homem com uma aura inexplicável. Olhares de indignação e pavor ao redor. Ele não parecia um policial, mas também não era um estranho. Suas feições eram severas e seus olhos estavam carregados de intenções ocultas. Maria! Ele gritou, a voz penetrante quebrando a tensão no ar. O rosto de Maria ficou lívido. Não, não pode ser ele. Seus olhos se arregalaram de terror. Arthur olhou para ela, confuso. Quem é esse homem? A pergunta saiu num sopro. O meu pai! Ele não deve estar aqui! Maria começou a murmurar, mas as palavras se perderam na confusão. Chega, Maria! Você não pode escapar da verdade para sempre! O homem se aproximou, a expressão extrema de autoridade. O pânico se espalhou e a multidão recuou. Você pensou que poderia viver uma vida normal? O que você fez, Maria? Arthur sentiu seu coração acelerar. O que ela havia feito? Ele queria gritar, mas estava preso, observando a desintegração da segurança que havia encontrado com ela. A multidão começou a murmurar, trocando olhares de perplexidade. O que está acontecendo? Alguém sussurrou. Ela foi seguida? É verdade que é uma fugitiva? Ela está envolvida em algo muito maior. O pai de Maria gritou apontando para ela. Você está em perigo e não sabe. Não sabia que todas as suas opções tinham limites. Maria virou-se para Arthur, o desespero em seu olhar. Eu não posso deixar que ele te alcance. Ele não é quem você pensa que é. Arthur olhou fixamente para o homem que se dizia pai de Maria. O pânico e suas palavras o deixaram em estado de choque. Seria esse um dos homens que ameaçavam Maria?
E o que ele realmente sabia sobre ela? Imediatamente, a tensão explodiu novamente. Joaquim deu um passo à frente, resplandecendo com ódio que Arthur nunca vira antes. Você! Gritou Joaquim para o pai de Maria. Por que você chegou aqui? Sabemos o que você fez. Você não vai levá-la de volta. Que diabos está acontecendo? Arthur perguntou, as pernas tremendo. O calor do momento evaporava qualquer resquício de calma. Ele só queria saber a verdade, mas as palavras se perdiam em um mar de confusão. E então houve um golpe ensurdecedor, uma pancada. Um tiro ecoou e o mundo pareceu parar. A multidão gritou em uníssono. Maria se encolheu. Arthur girou para encarar o homem que se aproximava com a arma. O estrondo reverberou por todo o espaço, e tudo o que Arthur podia fazer era proteger Maria com seu corpo. Arthur! Maria gritou, sua voz enquanto o tempo se desintegrava em torno deles. Seu olhar estava cheio de terror. E tudo começou a fazer sentido de um jeito terrível. Porque naquele momento, quando o tiro ecoou, um novo e terrível segredo veio à tona, onipresente. E em meio ao caos, enquanto ele sentia a vida escoando, Arthur percebeu que tudo o que eles acreditavam saber estava prestes a desmoronar completamente. O amor e a conexão que pensava ter encontrado agora estavam manchados por uma verdade devastadora. A única certeza que ainda existia era a dúvida. Qual seria o próximo movimento? O que essa nova revelação significaria? Arthur estava paralisado. O estrondo do tiro ecoou como um trovão. E tudo ao seu redor parecia desmoronar em câmera lenta. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, e um silêncio pesado se estabeleceu, cortado apenas por sussurros de medo e desespero da multidão. Ele olhou para Maria, que estava em choque, os olhos arregalados e o rosto pálido. Maria, fica comigo, não deixe que ele... Mas antes que ele pudesse terminar a frase, o homem que disparou a arma estava avançando, seu rosto contorcido em uma mistura de raiva e frenesi. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele gritava. A fúria pulsando em cada palavra. Os policiais, prontos para agir, já haviam cercado a cena. A confusão tomou conta, mas uma coisa era clara. Eles estavam em um mundo cheio de segredos. Arthur se virou para Joaquim, seu irmão, que agora parecia mais um espectro sombrio do que uma pessoa. O que você está fazendo aqui? Os dois se encararam, a tensão entre eles cortante. Por que você não contou que estava vivo? O que esse homem quer de Maria? Ela sabe mais do que imagina, e você não faz ideia, Joaquim retrucou, a raiva em seus olhos. O homem, ainda com a arma em punho, olhou para Maria, e a expressão dele era de uma intimidação cruel. Você fugiu do que era seu, Maria. Pensou que seria fácil se esconder no meio deles? Suas palavras cortavam como lâminas. Arthur não conseguia compreender. O que Maria tinha a ver com tudo isso? Antes que pudesse perguntar, um movimento no canto de sua visão capturou sua atenção. Um homem trajado com a mesma postura firme dos policiais entrou pela porta. Ele tinha um ar digno e seu olhar era penetrante. Eu avisei que você não deveria mais aparecer aqui, Felipe, ele disse ao homem armado. A tensão no ar pulsou. O espectro da verdade que pairava sobre eles estava prestes a ser revelado. A multidão agora estava em um frenesi. Vozes se misturando em um clamor de espanto. Alguém gritou na multidão. O que está acontecendo? É uma emboscada? Gritos de pânico,
reverberavam como ecos perdidos. Maria olhou para Arthur com desespero. Você precisa saber a verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. Sua voz tremia e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Arthur sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você quer dizer? A urgência em sua pergunta era palpável, mas Maria hesitou, os olhos fixos no homem que se aproximava rapidamente. Eu sou parte de uma família que se perdeu. Felipe é. Sua voz sumiu em um sussurro, mas Arthur a ouviu. Ele é meu pai. Um calafrio percorreu a espinha de Arthur. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Tudo fazia sentido de uma forma horrenda. Como assim? Você é filha do homem que está armado aqui? Suas palavras saíram como um suspiro. Maria acenou com a cabeça, as lágrimas agora escorrendo livremente. O silêncio tomou conta enquanto a revelação ecoou. Felipe olhou nos olhos de Maria, uma expressão entre dor e raiva. Você nunca deveria ter saído. Essa vida não é para você. Não, pai, eu não sou um objeto para você controlar. Maria gritou, a determinação começando a brilhar em seus olhos. Arthur estava em choque. O pai de Maria era um homem que não era apenas ligado ao passado dela, mas também ao futuro que ele sonhava. A verdade o deixou atordoado. O que ele pensava saber sobre Maria agora estava fragmentado, como uma cristal quebrado. Foi quando um grito cortou o ar. Agora! Um terceiro homem que ninguém tinha notado antes fez seu movimento. Ele disparou outra vez. Desta vez a bala atingiu Felipe, que cambaleou para trás, o horror estampado em seu rosto. O tempo parecia parar. Maria gritou. Arthur lançou-se na direção dela, mas o caos se espalhou. Felipe caiu com um estrondo e a multidão estava em agonia. A verdade estava à vista, mas a dor da traição parecia ser intransponível. Fuja! Agora! Joaquim gritou, mas Arthur já estava focado em Maria, puxando-a para perto, enquanto o som da sirene se misturava com os gritos de terror. Você não sabia que essa história tinha muito mais a oferecer, Arthur? Joaquim disse, entre a tensão do momento. E antes que Arthur pudesse insistir mais na verdade, as palavras de Joaquim dispararam. Mas não sou só eu. Você também faz parte disso. O abalo que isso causou em Arthur foi inimaginável e o coração dele disparou. O que mais ele poderia descobrir? O que mais estava encoberto por essa teia de mentiras? E em meio a essa tirania de sentimentos e verdades reveladas, apenas uma pergunta dominava sua mente. Tudo o que parecia ser amor poderia já ter sido uma manipulação? Arthur estava paralisado. O estrondo do tiro ainda ecoava em seus ouvidos e o pânico havia tomado conta de tudo ao redor. Ele sentiu o mundo desmoronar enquanto Maria olhava para o corpo de Felipe, o shot estampado em seu rosto. A multidão estava em frenesi, gritos e sussurros se misturando, como um clamor sem fim. Não, não, pai! Maria gritou, caindo de joelhos. O coração de Arthur disparou ao vê-la tão vulnerável. Ele queria correr até ela, mas não conseguia se mover. Joaquim estava à frente, tenso, pronto para proteger, mas todos pareciam estar presos em um momento de horror coletivo. Os policiais finalmente começaram a agir, mas a cena já tinha virado um caos total. O homem tinha caído, o sangue se espalhando pelo chão, e o tempo parecia parar. A realidade se dissolvia em um mar de gritos, as sirenes crescendo mais perto, como um interminável rugido de tempestade. Você não pode fazer isso, Maria! Você tem que ir! Joaquim gritou, puxando-a. Mas o olhar de Maria estava perdido,
como se pelo seu mundo tudo tivesse mudado em um instante. Foi quando um barulho distinto cortou o ar na direção da saída da cafeteria. Uma porta se abriu com violência e um grupo de homens entrou, armados. Não eram policiais, mas sim seguranças. Arthur sentiu um frio na espinha. Era um comando e eles pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Maria! Precisam sair agora! Arthur finalmente gritou, sua voz cortando o pânico. Ele se lançou em direção a ela, mas um dos homens armados bloqueou seu caminho. Você não pode ficar aqui, o homem gritou, seu olhar intenso. Arthur não sabia se lutava ou se corria. Ele olhou para Maria novamente. Confia em mim, vamos! Arthur, eu preciso dizer. Maria começou, mas então tudo mudou em um flash. Joaquim, em uma súbita explosão de raiva, avançou em direção ao homem armado que bloqueava Arthur. O tiro ainda ressoava em seus ouvidos enquanto ele via Joaquim ser empurrado de lado. E o homem armado fez movimento com a arma novamente. Só que não era para Maria. E em um segundo tragicamente cinematográfico, tudo aconteceu. O homem disparou contra Joaquim. O impacto fez Joaquim cambalear para trás. O olhar de Arthur congelou em terror. Ele gritou, enquanto o corpo de seu irmão despencava no chão. Mas antes que ele pudesse absorver completamente a cena, a verdadeira reviravolta aconteceu. Um segundo homem, encapuzado, surgiu ao lado. Ele não parecia um segurança comum. Lançou um olhar rápido para o corpo de Joaquim e então olhou diretamente para Arthur. Caiu de joelhos com uma expressão horrorizada. Irmão, o que fiz? O sotaque era o mesmo. A voz trazia um eco familiar. Arthur ficou em choque. As peças começaram a se encaixar de um jeito que ele nunca poderia imaginar. O homem encapuzado se revelou. Era Gabriel, seu irmão que ele acreditava ter desaparecido anos atrás. Gabriel, você tá vivo? O que tá acontecendo? A confusão era pulsante. Ele olhou para Maria, que estava tão boquiaberta quanto ele. Você sabia de tudo isso? Eu não sabia. Eu só queria ficar longe disso. Maria gritou, mas o pânico em seus olhos era inegável. O caos se intensificou novamente. Os seguranças estavam se movendo e a situação estava prestes a explodir de novo. Arthur olhou para Gabriel, seu coração batendo acelerado. Porque você nunca me disse que estava vivo. Porque eu não consegui. Eu tentei, mas não tinha como voltar. E agora? Agora é tarde demais. Ele respondeu, a voz sufocada pela dor. Arthur se sentiu perdido. A revelação assombrou sua sanidade. Uma linha de sangue unindo todos eles em uma teia de segredos. O que mais estava escondido? Um último grito cortou o ar enquanto as sirenes colidiam com o caos. Todos no chão, saída assegurada. A voz ecoava enquanto Arthur tentava entender que a verdadeira natureza de quem estava ao seu redor era muito mais complexa do que ele pensava. E então a última cena reveladora. Maria olhou nos olhos de Arthur e as palavras que ela nunca teve coragem de dizer surgiram como um mistério ininterrupto. Arthur, não sou apenas quem você pensa que sou. O que você descobriu hoje pode mudar tudo. A tensão estava em seu ápice. E tudo o que ele pensava saber agora estava em questão. Seria possível que dentro de tanta confusão ainda houvesse esperança? Poderiam descobrir a verdade, antes que tudo terminasse em um cataclismo de incertezas e choques? Arthur estava paralisado. O estrondo do tiro ainda ecoava em seus ouvidos, e o pânico havia tomado conta de tudo ao redor.
Ele sentiu o mundo desmoronar, enquanto Maria olhava para o corpo de Felipe, o choque estampado em seu rosto. A multidão estava em frenesi, gritos e sussurros se misturando como um clamor sem fim. Não, não, pai! Maria gritou, caindo de joelhos. O coração de Arthur disparou ao vê-la tão vulnerável. Ele queria correr até ela, mas não conseguia se mover. Joaquim estava à frente, tenso, pronto para proteger, mas todos pareciam estar presos em um momento de horror coletivo. Os policiais finalmente começaram a agir, mas a cena já tinha virado um caos total. O homem tinha caído, o sangue se espalhando pelo chão, e o tempo parecia parar. A realidade se dissolvia em um mar de gritos, as sirenes crescendo mais perto, como um interminável rugido de tempestade. Você não pode fazer isso, Maria! Você tem que ir! Joaquim gritou puxando-a. Mas o olhar de Maria estava perdido, como se pelo seu mundo tudo tivesse mudado em um instante. Foi quando um barulho distinto cortou o ar na direção da saída da cafeteria. Uma porta se abriu com violência e um grupo de homens entrou armados. Não eram policiais, mas sim seguranças. Arthur sentiu um frio na espinha. Era um comando, e eles pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Maria, precisamos sair agora! Arthur finalmente gritou, sua voz cortando o pânico. Ele se lançou em direção a ela, mas um dos homens armados bloqueou seu caminho. Você não pode ficar aqui! O homem gritou, seu olhar intenso. Arthur não sabia se lutava ou se corria. Ele olhou para Maria novamente. Confie em mim. Vamos! Arthur, eu preciso dizer... Maria começou, mas então tudo mudou em um flash. Joaquim, em uma súbita explosão de raiva, avançou em direção ao homem armado que bloqueava Arthur. O tiro ainda ressoava em seus ouvidos, enquanto ele via Joaquim ser empurrado de lado. E o homem armado fez movimento com a arma novamente. Só que não era para Maria. E em um segundo tragicamente cinematográfico, tudo aconteceu. O homem disparou contra Joaquim. O impacto fez Joaquim cambalear para trás. O olhar de Arthur congelou em terror. Joaquim! Ele gritou, enquanto o corpo de seu irmão despencava no chão. Mas antes que ele pudesse absorver completamente a cena, a verdadeira reviravolta aconteceu. Um terceiro homem, encapuzado, surgiu ao lado de Gabriel. Ele não parecia um segurança comum, mas tinha um olhar sombrio, cheio de intenções obscuras. Com uma voz que parecia ressoar de um pesadelo, ele disse: "Isso é apenas o começo. O que vocês descobriram é uma fração da verdade." Foi como um choque elétrico. As palavras cortaram o ar. Arthur sentiu a adrenalina correr em suas veias. "O que você quer dizer?" Sua voz saiu em um sussurro, temendo a resposta. "Criei todo esse caos. Vocês não imaginam a extensão da família que temos, que eu tenho." O homem encapuzado tirou a capuz, revelando um rosto que Arthur jamais esperaria. Era um parente distante, um ouro que havia desaparecido na história familiar. O impacto foi devastador. "Você é?" Arthur gaguejou, sua mente lutando para processar o que estava acontecendo. Cada pedaço do quebra-cabeça que ele acreditava ter montado ruía. "Sim, sou eu. E você não sabe de nada, Arthur. Seus pais, Maria, tudo isso parte de um plano muito maior do que podem imaginar."
O olhar deles se cruzou. O reconhecimento chocante fez o coração de Arthur acelerar. Ele só queria entender, mas tudo estava desmoronando. Você não pode? Maria começou a protestar, mas o homem simplesmente riu. Aquela risada perversa ecoou em meio ao clamor e ao desespero. Vocês pensam que podem escapar? Tudo o que foi planejado está seguindo seu curso. Arthur olhou para Maria, que agora estava mais pálida do que nunca. As peças do quebra-cabeça estavam se tornando um labirinto complexo, e ele percebeu que ela também estava envolvida em tudo isso. Sabia? Arthur perguntou, o desespero na voz. Sobre o que está acontecendo? Sobre ele? Uma tensão elétrica percorria o ambiente. Todos os olhares se voltaram para Maria, e ela hesitou antes de responder. Eu só sabia que havia uma conexão, mas não sabia que era tão profunda. Seu olhar se perdeu no vazio, enquanto os pensamentos giravam em sua mente. É a conexão que unirá todos nós, ou nos destruirá, o homem encapuzado declarou. Agora, enfrentem a verdade. O passado de vocês não será esquecido. E com essas palavras, ele fez um gesto abrupto e várias figuras começaram a emergir das sombras cercando a cafeteria. Arthur sentiu o sangue correr para suas pernas. O que estava prestes a acontecer? O caos estava prestes a se intensificar, quando um grito cortou o ar. Mas as palavras ainda repousaram, pesadas. A linha entre o amor e o ódio, o segredo e a redenção, estava mais tênue do que nunca. E naquele momento, Arthur soube que o futuro deles era incerto. O que mais estava escondido nas brumas de suas histórias? Ele precisava descobrir, mas a um custo que poderia ser mortal. Arthur estava paralisado. O que estava acontecendo? A tensão cortava o ar como uma faca. Maria olhou para seu pai, o homem que havia caído. Havia sangue, havia gritos, e naquele momento, tudo o que ela tinha construído parecia desmoronar. Não, não, não! Ela repetia, os olhos cheios de horror. Arthur sentiu seu coração apertar. Ele queria correr até ela, mas o caos tomou conta. O homem que disparara, agora tenso, começou a empurrar pessoas para o lado, em busca de uma saída. O olhar dele era de um desespero que se tornara perigoso. Arthur! Chamou Joaquim, enquanto tentava segurar o peso da situação. Precisamos sair agora! Eles estão aqui por causa dela! O desespero na voz de Joaquim ecoou como um alerta. Arthur olhou para Maria, que tremia. O que Joaquim queria dizer? Quem eram eles? Os policiais estavam emparelhados, as armas apontadas. A multidão estava em pânico, as pessoas gritando e tentando sair. Mas dentro de tudo isso, Maria estava paralisada. Ela olhou para a figura do homem encapuzado que a havia ameaçado, e agora estava rindo de uma forma sinistra. Você percebe o que você fez, Maria? Ele disse, as palavras cuspidas com desprezo. Você realmente pensa que pode escapar do legado da sua família? Que legado? Maria gritou, o medo a consumindo. O que você sabe sobre mim? A tensão aumentou quando o rosto do homem encapuzado se iluminou. Oh, Maria, você não faz ideia do que está por trás de você. Quantas pessoas você realmente conhece? O que você realmente sabe sobre a sua história? O olhar dele penetrante a fez estremecer. O que você quer dizer? As palavras saíram trêmulas, mas repletas de coragem.
Nesse instante, um homem mais agitado surgiu entre as sombras. Ele era alto e tinha um olhar penetrante, que parecia ignorar o desespero da cena. "Chega de joguinhos!" ele gritou, dirigindo-se ao homem encapuzado. Acabou! A reação a essa voz foi instantânea. Todo mundo ao redor ficou em silêncio, como se o tempo parasse. Arthur sentiu a gravidade da situação mudar. O homem encapuzado fez uma expressão de desprezo. "Você veio aqui para me deter? Você não sabe o que está em jogo. Eu sei de tudo. Eu sei sobre você!" O homem alto avançou com determinação, olhos fixos no encapuzado. Nesse momento, uma tensão inesperada preencheu o ar, como se tudo tivesse mudado em uma fração de segundo. Uma explosão de gritos e tiros ecoou pela cafeteria. Arthur se virou, mas estava atordoado, incapaz de compreender plenamente o que estava acontecendo. Então, tudo deslizou para o campo da realidade e a mentira, e uma revelação impactante bombardeou seu cérebro. O homem que estava prestes a atacar o encapuzado não era um estranho. Era o tio de Maria, que todos acreditavam ter desaparecido. O pânico tomou conta dele, e Arthur sentiu seu mundo girar. "Você estava vivo?" A pergunta escapou de seus lábios, mas estava cheia de incredulidade. "Você não entende, Arthur." A voz do homem estava embargada de emoções. "Este mundo está prestes a explodir, e você está no meio de tudo isso." O que isso significava? Arthur estava em choque. Ele não sabia quem eram seus aliados e quem eram seus inimigos. Olhou para Maria, que estava desesperada. Então percebeu que ela também estava escondendo segredos muito maiores do que imaginava. "Maria, o que mais você não me contou?" As palavras dela ficaram presas na garganta, e a multidão agora pulsava com um frenesi inexplicável. O homem encapuzado, que parecia tão poderoso, recuava, e em um movimento desesperado disparou a arma em direção ao luar. O impacto foi devastador, e o vidro estilhaçou sob o impacto da bala. Em meio ao barulho e à confusão, a verdade parecia deslizar para mais perto, mas não na direção que todos esperavam. O pânico e o desespero tomaram conta de Arthur, enquanto ele se perguntava o que mais estava pressionando suas vidas em cada esquina. O futuro deles parecia uma linha tênue, quase prestes a quebrar. A cada respiração, a realidade deles se tornava mais crua e distante. E a única certeza que Arthur tinha, a história ainda não estava acabada. Arthur se ajoelhou ao lado de Joaquim, que estava no chão, a vida escapando em um fio tênue. Gritos abafados preenchiam o ar, enquanto a cena se desenrolava como um pesadelo. Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, não conseguia desviar os olhos do irmão caído. A dor dela era palpável, como se cada batida do coração ecoasse tristeza. "Não, não, Joaquim, por favor, não faça isso!" Maria estava em pânico, sua voz uma mistura de implorando e gritando. Arthur agarrou a mão de Joaquim, sua respiração rápida e pesada. "Fica comigo, Joaquim, você vai sair dessa!" Mas Joaquim parecia mais distante a cada segundo, seus olhos perdendo a centelha de vida. Os homens armados cercavam a cafeteria como predadores. O caos estava prestes a explodir novamente. Todos para o chão! A voz de um policial retumbava e os gritos da multidão aumentavam.
uma sinfonia de medo e confusão. Um dos seguranças avançava em direção ao homem encapuzado, mas Arthur não conseguia se concentrar. Ele só conseguia pensar em Joaquim. Maria, chamando ajuda! Ele gritou, mas ela estava inerte, absorvendo a cena. Eu não posso perder você! Maria desesperou. A impotência a envolvia como uma sombra. Joaquim apertou a mão de Arthur com um último resquício de força. Você precisa proteger Maria. Não deixe que eles a peguem. As palavras saíram entrecortadas e agonizantes. O olhar de Joaquim encontrou o de Arthur, e ali havia um entendimento silencioso de que a verdade precisava ser revelada. Mas o tempo estava se esgotando. Antes que Arthur pudesse responder, o homem encapuzado começou a recuar, a expressão no rosto dele mudando de prepotência para preocupação. O plano não pode falhar. Não vou deixar que isso aconteça. Ele girou, tentando tirar vantagem do caos. Os policiais avançaram. A cena se tornava um campo de batalha. Um grito cortou o ar enquanto o sancionador mais próximo agarrou o homem encapuzado, prendendo-o pelo braço. Mas a tensão só se intensificava. Deixa em paz! Arthur gritou, a revolta borbulhando em seu peito. E então, como se tudo tivesse sido orquestrado, uma explosão de luz surgiu. O homem que tinha disparado antes caiu, enquanto o caos tomou conta. É tarde demais para você, Maria. Ele balançou a arma, mas a luz o ofuscou. Arthur puxou Maria para se proteger. Fica atrás de mim. Ele estava pronto para tudo, com o coração pulsando com o desejo de protegê-la. Então, no meio da confusão, uma voz explodiu. Parem! Estamos aqui para finalizar essa história. Era o tio de Maria, com um semblante de determinação, confrontando o homem encapuzado. O choque misturado à raiva iluminou o rosto dele. Maria olhou para Arthur e a tensão entre eles era quase insuportável. Arthur, eu preciso te dizer. Mas antes que pudesse completar a frase, os seguranças estavam se movendo e a cena estava mudando rapidamente. Arthur segurou a mão de Maria firmemente. Ele decidiu naquele momento que não deixaria a verdade escapar. Vamos, juntos! Ele disse, e com os corações entrelaçados, eles se afastaram do caos e da dor. Os gritos diminuíam, à medida que a luz do sol começava a entrar na cafeteria. Naquele instante de clareza, Arthur percebeu que toda a sua vida, toda a história deles, havia sido uma prisão e uma liberdade ao mesmo tempo. Ele não sabia o que aguardava o futuro, mas era um novo começo. Eles tinham que enfrentar a verdade juntos, qualquer que fosse. E, enquanto o sol iluminava o caminho, Arthur soube que a jornada ainda não tinha acabado. O que mais estava por vir? O que os aguardava à frente? Eles estavam prontos para a próxima etapa. Porém, uma dúvida pairava no ar. Mas antes de você sair, é crucial que você se inscreva imediatamente neste canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de cada uma dessas ações. Vamos juntos!